Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 18, nós leremos até o capítulo 4, verso 5. Os irmãos não se preocupem com o texto, o tamanho do texto e o horário. Por conta da ceia, a gente sempre dá uma prolongada, mas também, como os irmãos já conhecem, a nossa metodologia, caso a hora se estenda, não tem problema, nós daremos continuidade na próxima semana. Essa é a vantagem de fazer a série sequenciada, né? Então, a gente fica tranquilo quanto a isso. Conta-se que Agostinho de Hipona, quando pregava os seus sermões, parava na hora que a barriga dele dava o primeiro ronco. Diz que as mulheres, as pessoas iam para as feiras, né? E aquela horinha perto do almoço, e o cheiro começava a chegar, e ele começava a sentir a sua barriga e ouvir os roncos das barrigas das outras pessoas. Ele parava e continuava depois a mensagem. São as histórias, né? Não sabe se é com H ou com E, né? Mas são as histórias aí que são contadas. Então, os irmãos, não se preocupem com relação ao horário. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, essa mensagem faz parte da nossa série de exposições, iniciada em junho deste ano, que você pode acompanhar no nosso YouTube e também nos aplicativos de podcast. É só procurar a Igreja Presbiteriana de Fragoso. Diz assim a Escritura: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria estutícia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se quer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Senhor nosso Deus, em Tua presença, nós te agradecemos por tudo que nós já vivemos nesta noite. Podemos cantar louvores, podemos entregar a Ti as nossas orações, fizemos as leituras da Tua palavra. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Neste momento de encontro, de diálogo, agora é a nossa vez de nos deliciarmos com a Tua voz ao nosso coração. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito tenha total liberdade no nosso meio e aplique a Tua palavra ao nosso coração. Nós te pedimos porque reconhecemos a nossa carência da iluminação dEle. Por isso te rogamos, fala conosco, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo continua tratando até o final do primeiro capítulo da mesma temática que ele iniciou no capítulo 1. A divisão que havia na igreja de Corinto por causa de pregadores ou de figuras. Seja Paulo, que foi o plantador da igreja e viveu com aqueles irmãos durante 1 ano e meio, seja Apolo, que foi o pastor da igreja durante um tempo e que era um exímio pregador. Já Paulo era um excelente escritor
talvez não fosse um dos mais eloquentes pregadores. Havia também um terceiro grupo, que se dizia de Cefas. Como os irmãos bem sabem, nós não temos nenhum relato de que Pedro foi até Corinto, porém ele era conhecido por lá, talvez por ser líder da igreja em Jerusalém, a igreja mãe, e talvez por causa do seu sermão, onde 3.000 pessoas se converteram, a sua fama tenha chegado até os coríntios, e alguns deles começaram a dizer: eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E o grupo, talvez o mais perigoso de todos, que era o grupo de Cristo, que se dizia de Cristo, e que talvez quisesse desprezar a liderança de Cefas, de Apolo, mas principalmente a liderança de Paulo. O que Paulo também está construindo nesses primeiros 4 capítulos é uma defesa do seu apostolado, a qual ele fará um pouco mais na frente. Mas o foco de Paulo aqui é lembrar aos irmãos de Corinto que as divisões não tinham nenhum sentido, porque os homens não são nada senão cooperadores de Deus, e a igreja é a lavoura de Deus, é o edifício de Deus. E que o mais importante, como ele diz aqui, não é a eloquência do pregador, não é se ele é carismático ou qualquer outra característica que possa atrair multidões. O que Paulo, na verdade, vai alertar os irmãos aqui, que já tem alertado, mas aqui ele faz um desfecho ainda mais forte, é que haverá um dia em que o próprio Senhor vai julgar os corações dos que pregam e dos que ensinam. E o que a gente vê exteriormente e julga como algo digno de ser admirado, de ser aplaudido, para Deus não é nada, porque os homens veem o exterior, porém Deus vê o coração. Portanto, haverá o dia em que Deus irá julgar cada um dos seus servos. A responsabilidade dos que ensinam, tanto com relação ao seu ensino propriamente dito, e nesse sentido Paulo diz sem dano, se o ensino é ouro, se é prata, se é um metal precioso, ou se é palha ou feno. Mas também Deus vai julgar o coração e o caráter de quem ensina. Pois, como os irmãos bem sabem, é muito fácil comover uma plateia, é muito fácil arrastar multidões. E não foram poucas vezes na história que pessoas com grande eloquência, facilidade de comunicação, pessoas extraordinárias nesse sentido, fora de série, arrastaram multidões para o mal. Quem pode negar a eloquência de Hitler, né? E a sua capacidade de comunicar? E aquele homem era do maligno. E quantas pessoas não foram mortas por líderes desse tipo? E não se engane, até hoje se levantam pessoas no mesmo nível, com grandes palavras e habilidade da fala, da eloquência, a ponto de convencer multidões. Se é que nós não temos nesse país grandes exemplos. Portanto, não é o que se fala, ou a forma que se fala, simplesmente. É Deus quem vai julgar o coração dos mestres. E na igreja, às vezes também, se levantaram na história pessoas muito eloquentes, pessoas muito capazes, com excelente retórica, mas que conduziram as pessoas para a perdição. Não foram assim que surgiram algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová, como os Mórmons? Foi exatamente assim, através da persuasão, do discurso. Vez por outra nós vemos reportagens, talvez os mais antigos lembram mais, nos Estados Unidos, líderes religiosos que levaram pessoas até cometerem suicídio em massa. Aí você pensa assim, como é que alguém se submete a uma coisa dessa? Ora, é o poder da eloquência, do convencimento. Pois bem, na igreja de Deus, Paulo estava alertando os irmãos de Corinto
Cuidado para que vocês não se enganem. Talvez, irmãos, isso tinha a ver com o fato de que havia muita descrença no apóstolo Paulo, acredita-se até mesmo pela sua aparência física. Alguns historiadores acreditam que Paulo não era uma pessoa de aparência agradável. Talvez ele sofresse com algum tipo de conjuntivite crônica. Há muitas histórias ligadas à tradição que mostravam que Paulo talvez não fosse uma pessoa muito bonita fisicamente. E os irmãos lembram bem que na história do povo de Israel, vez por outra, acontecia de Deus chamar a atenção do povo para que eles não reparassem na aparência. Porque foi olhando para a aparência que eles escolheram o rei Saul. Foi olhando para a aparência que eles se encantaram com Absalão. E não perceberam os corações daqueles homens. Já Davi, que não tinha a aparência, não tinha a robusteza que Saul tinha, foi preterido até mesmo pelos seus irmãos. De sorte que ficou escanteado quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, e todos os filhos foram apresentados, menos Davi, que estava a cuidar das ovelhas. Então, às vezes, os homens se enganam com a aparência, com a eloquência, com a retórica. Eu até fiz com os irmãos aqui um teste herege, mas eu fiz, né? Eu pedi para a Giane colocar um Ré menor, não foi? Aí eu falei algumas coisas assim para os irmãos com um tom em Ré menor. Aí os irmãos perceberam comigo, não foi? Como o clima ficou diferente. Bota aí, Giane, de novo um Ré menor. Você imagina eu pregando aqui agora. Pode aumentar aí. Meus irmãos, meus queridos, você precisa, né? Aquela vozinha assim. Tá bom, para. Veja que isso arrasta, né? Então a gente bota a parede preta aqui atrás, né? Um jogo de luz, aquele gelo seco subindo, né? E claro, o pastor tem que dar um Chanel no cabelo, né? Perder um pouquinho de peso para usar uma roupinha mais, né? Apertadinha, mais acolchadinha. E aí todo mundo fica, meu Deus, isso é aqui que eu... essa mensagem e tal. Então são essas coisas que às vezes as pessoas atentam e são facilmente arrastadas e convencidas. Um simples Ré menor capaz de fazer tanta coisa, né? Então Paulo diz assim: irmãos, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, cuidem-se. Aqui Paulo está dando um alerta para a igreja, porque a carta é para toda a igreja, mas certamente aqui tinha um peso maior para os líderes de Corinto. Cuidem, porque vai haver o dia em que vocês vão ser provados por Deus. E Deus não vai tomar por inocente. Por quê, irmãos? Porque a igreja de Deus é o santuário de Deus. É muito interessante essa figura, irmãos, porque algumas pessoas na antiga aliança tentaram profanar o templo e foram mortas. Será que você não lembra de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que levaram fogo estranho para o tabernáculo? Ou os filhos de Eli, Ofni e Finéias? Ou será que você não lembra que conta-se que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava com corda, amarrado e com sino, para que simbolizasse que ele estava vivo? Por quê? Porque alguém que profanasse o santuário de Deus poderia ser fulminado por Deus. E ali a lei estabelecia os critérios, né? A pessoa que tinha pego em alguém morto, teria que ficar tantos dias afastado. A mulher no seu estado da regra menstrual também deveria ficar afastada por causa da questão do sangue. O morto por causa da questão da vida e da morte. Aqueles que não eram do povo de Israel só podiam ir até o pátio dos gentios. E várias restrições. E ai daquele que tentasse ferir essas restrições, poderia ser fulminado pelo próprio Deus.
Isso significava profanar o tabernáculo, profanar o templo. Na Nova Aliança, Paulo diz assim: vocês, igreja, vocês são o santuário de Deus. Líderes, a igreja é o santuário de Deus. E quem atentar contra a igreja, seja com falso ensino, seja com engano, ou mesmo como alguns líderes que se aproximaram da igreja de Corinto, buscando da igreja apenas o recurso financeiro, querendo enriquecer às custas dos irmãos, Paulo faz grave acusação e diz: quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não ficará impune, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Veja, irmãos, o amor e o cuidado de Deus pela igreja, e o alerta, a admoestação, a repreensão àqueles que ensinam. Então Paulo continua dizendo assim: ninguém se engane a si mesmo. Aqui uma palavra aos que ensinam ainda, né? Se alguém se tem por sábio nesse mundo, faça-se astuto para tornar-se sábio. Observe que aqui não é um discurso contra a sabedoria, mais uma vez, não é uma palavra anti-intelectualista, mas o que Paulo está lembrando aos irmãos de Corinto, e em especial aos líderes, é que a sabedoria deste mundo não tem nenhum valor. Porque nós sabemos, pelo que Paulo já anunciou nos primeiros capítulos, que a verdadeira sabedoria de Deus foi nos revelada em Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas. O que é que Deus nos revelou pelo Espírito Santo? O Evangelho de Jesus, o próprio Jesus. Que a sabedoria deste mundo considerou loucura, mas que para Deus é sabedoria e glória. Então Paulo diz: se a sabedoria desse mundo ainda convence vocês, não se enganem com essa sabedoria. É melhor tornar-se astuto para este mundo do que sábio conforme este mundo. Porque a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. E essa sabedoria é loucura diante de Deus. Mas o que é que Deus faz, irmãos? Observe o verso 19. 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. Ele apanha os sábios na própria estutícia deles. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. São pensamentos vãos. Vejam que interessante, queridos. Paulo está alertando, e lembrem bem do contexto, os irmãos que estão conosco desde o começo sabem que a cidade de Corinto era uma cidade que amava a filosofia, amava a retórica, amava os discursos. Se nós pudéssemos fazer uma comparação com o que acontecia em Corinto, quanto ao gosto, ao prazer pelo discurso, pela retórica, pela palavra, talvez comparássemos ao futebol, que lota estádios. Naquela ocasião, guardadas as devidas proporções, os aerópagos eram lotados, os locais de discussão eram lotados, porque as pessoas estavam ali em busca de sabedoria. Era o esporte preferido dos coríntios, semelhante aos atenienses. Eles gostavam daquilo ali. E às vezes de ficar discutindo sobre coisas que não tinham sentido nenhum e que não levavam a coisa nenhuma, divagando em seus pensamentos. É natural, às vezes, quem começa a pensar muito nessas coisas. Às vezes não acaba em canto nenhum. Alguns até dizem que a filosofia é a arte de complicar o simples, né? Bem, é claro que toda sabedoria tem o seu valor. O problema é quando ela vira um valor em si mesma. Aí a filosofia, ela deixa de glorificar a Deus. Porque toda boa filosofia,
bem como toda boa sabedoria, leva o homem a reconhecer a glória de Deus. Veja que Paulo fez filosofia lá em Atenas. Quando Paulo entrou na cidade e viu a idolatria, seu coração se revoltou diante da idolatria daqueles homens. Paulo então começou a pregar sobre o Deus desconhecido. Paulo usou um artifício que estava ali presente. Eles tinham um local para adoração de vários deuses e havia um local específico dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo, inteligentemente, pela sabedoria do Espírito, Paulo diz: é esse aí, o desconhecido, vocês ainda não conhecem Jesus. E Paulo começa a apresentar, inclusive usando a filosofia dos epicureus e dos estoicos, dizendo: pois como dizem os vossos poetas, deles também somos geração. E Paulo passa a anunciar a partir dali o evangelho. Então observe que o próprio apóstolo Paulo, citando filosofia, não apenas no texto de Atos capítulo 17 e 18, mas em outros textos também, mostra que Paulo não era anti-intelectualista, pelo contrário, Paulo entendia que toda filosofia, toda ciência, todo pensamento, sendo bem orientado, ele leva o homem a reconhecer a glória de Jesus. Simplesmente isso. Portanto, ninguém se glorie nos homens, diz Paulo no verso 21. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, verso 22. O mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Veja que coisa linda, irmãos. Veja o que Paulo está dizendo para eles: parem de dar glória a homens. Parem de dar glória nem a mim, nem a Apolo, nem a Cefas, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E mais uma vez, irmãos, eu ressalto aqui e ratifico, como o próprio apóstolo Paulo diz, Deus concede a cada um para o serviço sagrado. E é isso que Paulo vai orientar agora. Veja, no capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros. Vejam, irmãos, Paulo não queria que ninguém o considerasse como alguém sobrenatural, digno de ser adorado. Não, Paulo diz: nós somos ministros. A ideia aqui é de servos. Servos. Simplesmente servos. E despenseiros dos mistérios de Deus. Qual é a ideia de despenseiro? É aquele que tem a chave da despensa. Aquele que abre o armário e que pega na despensa o alimento para alimentar o povo. Agora pergunta, observe aqui a origem, né? Ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de quem? De Deus. A quem pertencem os mistérios, irmãos? A Deus. Talvez a ideia aqui seja de um mordomo. E ser um mordomo nos tempos antigos era um grande privilégio. Não sei se você lembra, por exemplo, de Neemias. Ele era um copeiro do rei. E como copeiro, ele conseguiu chegar até ao trono do rei, solicitou que pudesse conduzir o povo de volta para Jerusalém. Era um privilégio do copeiro. Vocês devem lembrar também, por exemplo, do copeiro lá da história de José, né? O copeiro era aquele que servia o rei, às vezes tinha que provar o vinho, a comida, para ver se não estava envenenada, para ver se estava boa, era de boa qualidade. Ele tinha acesso ao rei, mas ele não era dono de nada. Percebe a figura do mordomo? Ele tem acesso aos melhores alimentos, às melhores iguarias. Ele sai provando de tudo, ele sai mexendo em tudo, mas nada lhe pertence.
Tudo pertence ao patrão. Então Paulo diz assim: vocês estão se orgulhando de nós, homens, porque vocês nos vêm trazendo o alimento para vocês. Mas o alimento não é nosso. Nem é de Paulo, nem é de Apolo, nem é de Cefas. Tudo pertence a Deus. Nós manuseamos, mas nós não somos donos. E na despensa, quem manda é o patrão. A gente apenas serve aquilo que ele comanda. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então observe, Paulo diz assim: vocês estão dando glória a nós, homens, por conta do que nós estamos falando, do que nós estamos oferecendo. Vocês não sabem é o peso que recai sobre nós. O peso é que nós estamos diante de Deus, sendo todo o tempo julgados quanto à nossa fidelidade. Isso é o mais importante. Agora, veja o que Paulo vai falar no verso 3, porque isso tem muito a ver com a sua defesa do seu apostolado mais à frente. Havia já aqui na igreja de Corinto alguma crise quanto ao apostolado de Paulo. Todavia a mim, diz Paulo, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem tampouco eu julgo a mim mesmo. Veja que interessante, irmãos. Quanto ao apóstolo Paulo, havia alguma resistência na igreja de Corinto. Nós não sabemos por quê. Talvez alguns que haviam se aproximado com o objetivo de usufruir dos recursos da igreja, estavam ali interessados em tentar desidratar a figura do apóstolo. Assim fazendo, eles poderiam, como lobos, avançar em cima do rebanho. Mas aí Paulo diz assim: olha, irmãos, eu não tenho nenhuma preocupação em ser julgado por vocês, não são vocês quem me julgam. Nem é um tribunal humano, nem eu mesmo me julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Veja, Paulo diz: não tem nada na minha consciência que me acuse. Aqui é bem interessante essa questão de consciência, né? Porque nós temos o Espírito que habita dentro de nós e temos a nossa consciência. Todo ser humano tem consciência. Porém, essa consciência foi afetada pelo pecado. De tal forma que o homem é capaz de cometer algum tipo de pecado e, pela sua consciência, está deficiente ele não ser acusado pela sua consciência do seu pecado. Algumas vezes nas Escrituras nós ouvimos falar sobre consciência cauterizada, né? Quando ela se torna enrijecida, endurecida. E aí as pessoas perdem o limite, né? É o que nós mais temos visto. As pessoas perderem o limite. E defenderem cavalinho taradão nas escolas, né? Por isso que os irmãos precisam estar atentos às escolas. O que é ensinado. Porque a consciência do homem natural, ela está manchada pelo pecado. E o pecado manchou todas as áreas. Por isso não confie seu filho cegamente ao Estado. E aqui me refiro à educação em forma geral. Às vezes os pais ficam felizes porque os filhos passaram, agora estão em ensino integral. Meu filho passa 8 horas agora na escola. Não seria problema nenhum se lá ele aprendesse matemática, português, inglês, né? Mas às vezes o que é ensinado a eles é outra coisa, ou outras coisas. Aí o orgulho do pai é quando o filho passa na federal. Aí o menino passa na federal, o pai faz uma festa, tá lá o rapazinho todo bonitinho, final do primeiro semestre, ele já tem tatuagem na testa, 30 piercings, o cabelo dele já é vermelho, e ele já não sabe mais se é menino ou se é menina. Pronto. Aí o orgulho vai todo por água abaixo. E começa a defender que até na universidade pode fumar maconha. E que a polícia, quando prende ou vai lá, é opressora. Aí você diz assim: meu Deus, nós estamos num nível terrível. O que é certo agora virou errado.
Aí você pergunta, o que é que está acontecendo com a humanidade? Consciência cauterizada. Enrijeceu. Enrijeceu. Ao ponto das pessoas não perceberem mais o óbvio. Que não se deve sexualizar a criança. Nós estamos agora na iminência de os nossos policiais terem que andar com balança para saber se o cara é traficante ou é só um maconheiro. Vai ser assim daqui para frente. Veja que nível nós estamos chegando, irmãos. É por isso que nós precisamos orar pelo nosso país. É por isso que nós precisamos clamar pelo nosso país. A coisa está terrível, terrível nesse país. E essa semana eu estava conversando com Catiane, logo quando ela chegou do trabalho, eu estava assistindo mais uma reportagem, porque agora as reportagens estão também mais terríveis do que nunca. E aí estava mostrando lá as crianças recebendo instrução, aí agora é capoeira nas escolas. Eu gosto de esportes, irmãos. Mas eu fico assim pensando, por que os meninos das escolas particulares aprendem xadrez, educação financeira, e nas escolas públicas capoeira e toca de maracatu? Você parou para pensar sobre isso? Com respeito a toda a cultura, todo esporte, não tem um problema nenhum, com esporte nenhum, você pratica o que você quiser. Mas eu fico pensando assim... E eu cheguei, e quando o Catiane chegou em casa e viu meu semblante, eu disse assim, eu estou gritando maranata por dentro. Que eu não estou aguentando mais esse mundo. O mundo está com a mente cauterizada. Pois bem, o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Que ele não era julgado pela sua própria consciência. No caso, a consciência que nós recebemos quando nós cremos em Jesus, é uma consciência que nos livra da escravidão do pecado. A nossa consciência não é mais cativa ao pecado. E aí nós conseguimos enxergar o que o mundo não consegue enxergar. Essa consciência não condenava Paulo, por isso Paulo diz assim, de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado. E aí Paulo diz assim, olha, vocês estão me acusando de algumas coisas, eu quando julgo pela minha consciência eu não encontro nada, então eu estou tranquilo diante de vocês. É interessante porque Paulo, quando foi para Corinto, embora fosse digno de receber salário, os coríntios eram tão linguarudos que Paulo preferiu não receber da igreja. Trabalhou dobrado para que os coríntios não o acusassem dele ser alguém que queria usurpar dinheiro da igreja. Mesmo assim, Paulo estava sendo acusado pelos irmãos. E aí Paulo diz assim, eu, olhando para mim, não tenho nada que me acuse. Agora, pode ser que alguma coisa tenha passado, eu não tenha observado, então haverá um dia que Deus vai me julgar. Agora, Deus vai me julgar pela verdade, e os homens geralmente julgam pelo exterior. Então Paulo termina dizendo assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Então vai ter o dia em que o Senhor virá, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, eu encerro com uma aplicação muito prática e muito objetiva. Todas as nossas obras, tudo que nós fazemos, Deus julga o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações. E por que essa palavra é importante? Porque nós somos capazes de, até nas coisas santas, até nas coisas sagradas, agirmos com a motivação errada.
Se não, lembremos daquele fariseu, ele estava orando. Assim, como é que pode um homem santo orando? Mas a oração dele era de si para si mesmo. E a oração dele não era para Deus, era para humilhar o publicano. Então ele dizia assim: Senhor, o fariseu, olhando para cima, né, e orando de si para si mesmo, obrigado porque eu não sou como esse publicano, porque eu dou o dízimo, da hortelã, da oferta, faço orações 3 vezes ao dia. Será que Deus estava interessado em saber quanto ele dava de dízimo? Será que Deus estava interessado em saber a quantas vezes ele orava por dia? Que interesse isso tem para Deus? Ele estava fazendo aquela oração porque o objetivo dele era aparecer diante dos homens. Sabe o que Jesus diz? Ele já recebeu a recompensa. Qual é a recompensa de quem quer aparecer, irmãos? Aparecer. Sua mãe nunca disse para você, não? Tá querendo aparecer, menino? Pronto, já apareceu. Pronto. Mãe fazia isso, né? Então, isso era o que o fariseu estava construindo para ele. Então veja que até nas orações nós podemos agir de maneira equivocada. Até na pregação. Há a tentação de na pregação você querer preparar aquele sermão para atingir só o irmão fulano. Aí é feito você mirar com uma bazuca no mosquito, né? Aí você mata o mosquito e mata o restante da fauna e da flora todinha, né? Então, às vezes, tem pastores que fazem do púlpito um objeto de atirar no outro. É Deus quem vai julgar. Vai haver o dia em que Deus vai julgar. Nós podemos até dizimar e ofertar, irmãos, dizendo assim: olha, o meu dízimo é o dízimo, viu? O meu é o dízimo. O bichinho nem entra no gasofilaço de tão grosso que é. Deus não está olhando para isso. Ele olhou, Jesus viu uma viúva que deu pouquíssimas moedas, mas deu tudo o que tinha, porque ela deu de coração. Agora, como nós não temos tempo nesta vida para sermos juízes uns dos outros, cada um vai receber a sua recompensa quando o Senhor voltar, de acordo com a motivação com que fez. Nesse sentido, irmãos, é importante que nós cuidemos para que cada uma das nossas atitudes sejam feitas de coração para Deus. A Bíblia diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Observe a contribuição. A Bíblia diz que cada um contribua de acordo com o que for proposto no seu coração. Quanto aos louvores, a Bíblia diz: de todo coração eu te louvarei, ó Senhor. Veja que Deus quer a integralidade do nosso ser. Deus nos quer por inteiro. Nesse sentido, a minha oração é que quando Cristo voltar para julgar os que ensinam, os que pregam, os que cantam, os que fazem qualquer serviço na sua casa, os que doam uma cesta básica, um alimento, os que ajudam um pobre quando necessitado, Deus vai julgar cada uma dessas atitudes. E a minha oração é que quando nós formos julgados por Deus, Ele encontre em nós a motivação correta, e que nós sejamos encontrados fiéis, e que tudo que nós façamos, irmãos, seja para a glória de Deus, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa. E também, como diz o Senhor Jesus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quanto a nós, glória nenhuma a homens. Eles podem ter milhões de seguidores no Instagram, podem ter milhões de views no Instagram, o seu canal pode estar bombando no YouTube. O que para nós impressiona, para Deus não impressiona nada, porque Deus procura sondar o coração.
Por isso, glória nenhuma a homens, e toda a glória seja dada a Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Jesus, nós te adoramos, nosso Salvador, porque Tu és digno de glória. Tu nos amaste ao ponto de entregar a Tua própria vida em nosso favor. A Ti seja dado louvor. Pai amado, Tu que nos escolheste antes da fundação dos tempos e nos amaste soberanamente, a Ti seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Espírito de Deus, Consolador, Tu que nos chamaste a proclamarmos Jesus como Senhor e tens nos ensinado o caminho da verdade e nos guiarás a toda a verdade, Tu que habitas dentro de nós, a Ti seja a glória e seja o louvor. Ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, seja toda a glória na igreja e para sempre. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, para que nós não nos assemelhemos aos homens sem Deus, aos povos sem Deus, que adoram deuses conforme suas próprias imaginações, às vezes feitos por mãos de homens, que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e som nenhum lhes sai da boca. Nós adoramos ao Senhor, que é o nosso amparo e o nosso escudo. Israel adora ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, Ele os abençoará. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra temerão o Teu nome. A Ti seja para sempre toda a glória, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as santas consolações do Espírito sejam sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre.